Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. Bom dia, está começando agora mais uma edição do seu programa Observadores. Na manhã de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre fisioterapia e vida saudável. Para tanto, a gente está recebendo aqui duas profissionais da área, dos fisioterapeutas. A primeira delas é a Ludiane Ximenes. Bom dia, Ludiane. Bom dia, Patrick. Bom dia a você que está em casa. E a outra profissional que está aqui conosco também é a Luciana Silvestre. Bom dia, Luciana. Bom dia, Patrick. Bom dia a você que está em casa. Este é o programa Observadores. Eu sou Patrick Roberto e você estará conosco na próxima hora. Nós voltamos após o intervalo. Continue conosco. De volta com o programa Observadores dessa manhã de domingo e graças a gente trouxe aqui uma fisioterapeuta outro dia que é da área de estética, né, que está trabalhando bastante com isso aí, dermatoestética. E eu acho que estimulados por isso, muitos dos nossos telespectadores pediram para a gente falar sobre a parte óbvia da fisioterapia, né, que é o dia a dia, que é a parte de fisioterapia de trabalho, esportiva, o que a Luciana trabalha, que é a terapia intensiva também e cardio, né? Mas a gente vai já explicar tudo isso aí. Queria dar as boas-vindas à Ludiane. Bem-vinda, Ludiane, ao nosso programa. Obrigada, Patrick. Muito obrigada. Eu fico muito feliz de ter recebido o seu convite e de abrir as portas para nós fisioterapeutas, né? É muito bom. Que bom. Luciana também, bem-vinda. Obrigado, Patrick. É uma honra estar aqui com vocês, esclarecendo as informações e falando um pouquinho sobre essa profissão que a gente tanto ama e que está crescendo cada vez mais. Certo, então tá bom. São as duas profissionais, apesar de bastante jovens, elas não são a mesma geração, né? A Ludiane está formada há menos tempo, a Luciana é ainda de uma geração que teve que ir para fora para alcançar a formação e voltou para trabalhar em Marabá, que é a sua cidade de origem. A Ludiane já é a geração formada em curso que já existe aqui na cidade, inclusive daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa questão de formação. Eu queria primeiramente que você se apresentasse, né? Eu queria que a Ludiane falasse um pouquinho sobre a área que você tem atuado na fisioterapia aqui em Marabá e a Luciana em seguida. Bom, vem crescendo muito a questão do desporto aqui em Marabá. Geralmente as pessoas levam fisioterapia mais para a área ortopédica, para traumas, né? Para algumas patologias já incluída mesmo no paciente. A minha área mais focada para a área desportiva, que vem trazer esse paciente, o atleta, de algumas questões de dores ou até mesmo reabilitação, ou uma prevenção, uma promoção na saúde desse atleta. E aí eu volto a incluir. Esse boom de vida saudável que está tendo aí, com grupos de corrida, com cada vez mais gente praticando caminhada e corrida, com certeza isso aí influencia bastante. Né? Influencia bastante. Corridas, né, em geral, musculação em geral, diversas atividades, hoje o boom também do CrossFit, né? Então, assim, são atividades físicas que, querendo ou não, pacientes que não estão preparados, eles podem ter lesões e, consecutivamente, eles vão até a gente para verificar o que está acontecendo. Eu estou sentindo uma dorzinha aqui e aí eu quero saber o que está acontecendo comigo. E aí, assim, é muito legal essa ida até o fisioterapeuta, né? Porque antes o paciente ele só ia para o fisioterapeuta se ele tivesse com muita dor. Na questão da desportiva, não. Ele vai para prevenir alguma lesão, né? Antes de que a lesão aconteça. Certo, tá aí. Luciana, e você? Bom, minhas especializações são em acupuntura, que já é uma medicina mais alternativa, né? Que trata várias disfunções também através das agulhinhas. E também a cardiorrespiratória e a terapia intensiva, que eu já vou cuidar daqueles pacientes que precisam de um tratamento, de um acompanhamento mais intensivo, né? São pacientes mais críticos e mais graves, né? Que é onde o fisioterapeuta vai atuar na parte da respiratória, na parte da hemodinâmica e na parte da fisioterapia motora. Né, tanto no ambiente hospitalar ou na unidade de terapia intensiva. Muita gente está nos assistindo
com certeza já teve contato com o teu trabalho, ou no hospital regional ou no municipal, né? Você já passou pelos dois. Já passei pelos dois. Então já sabe também como é que é o dia a dia de hospital, que é aquela correria, né? Eu gosto muito da área da assistência, nesse ambiente hospitalar, é uma rotina muito intensa, assim, não tem... É um ambiente, assim, inesperado. Eu acho que né? intenso e tenso também deve ser, tenso né? também. A gente Mas lida com gratificante, gratificante, que a gente lida com todo tipo de paciente, né? Ainda mais aqui, que nós temos ainda poucos hospitais, né, para atender a demanda que ainda é pequena para o que a gente tem. Certo. Então, é bem complicado. Certo. Meninas, eu queria que a gente falasse um pouquinho, a gente vai voltar ainda a esses dois temas ainda, até porque eu quero falar sobre a questão de acidentes, reabilitação, que é uma coisa que a gente tem aqui em Marabá, é uma realidade nossa cotidiana, né? Mas eu queria que vocês falassem, até para quem ligou agora a TV e quer entender como é que funciona o universo da fisioterapia, hoje a gente tem um curso, uma das instituições de Marabá apenas que oferece curso, não é isso? Isso. A Ludiane é formada justamente nessa instituição. Como é que você vê hoje, você que está recém-vinda do ambiente acadêmico, como é que você vê hoje o nível de Marabá? Então, o mercado ele é competitivo para quem quer trabalhar e para quem busca, né? É amplo também, né? É amplo, é muito amplo. Se você for olhar o que a fisioterapia ela abrange, é muita coisa. Então, assim, quando eu saí da faculdade, eu não tive dúvida do que eu queria, né? Eu determinei isso mesmo dentro da faculdade e tentei me especializar nessa área. Então, assim, para uma área de traumato-ortopedia e desportiva, é muito grande a procura aqui em Marabá. Para as outras áreas eu não tenho uma certa ideia, mas assim, o fisioterapeuta que ele quer buscar se valorizar aqui dentro da cidade, ele tem que buscar, tem que estudar. Eu falo que a faculdade, ela coloca aí no mercado de trabalho mais de 30 profissionais eu creio que por semestre, até mais, né? Isso, na verdade, ela é só um caminho, né? Ele é assim, ele te coloca no mercado de trabalho e cabe à pessoa, o aluno que sair, ele não ser só um formado, mas ele ser um profissional, né? Ele buscar e correr atrás. Eu vejo a minha área aqui dentro de Marabá, assim, me abriu muitas portas, né? É uma cidade muito acolhedora, eu não sou daqui, né? Eu sou de fora. É uma cidade muito acolhedora e desde então eu já falei, não, vou me formar e vou ficar aqui, porque eu vejo que é um crescimento, o Marabá está crescendo bastante e é onde a minha profissão está evoluindo muito aqui mesmo. Que bom ouvir um profissional que gosta de fazer parte da evolução daquela profissão, né? Luciano, você é de um tempo que a gente não tinha ainda essa possibilidade de um curso nessa área aqui em Marabá, né? Se formou em Goiás e voltou para cá. Como é que você está vendo hoje a evolução, fazendo essa mesma análise que a Ludiane fez? Na minha época foi bem mais difícil, né? Puxada, era um curso novo ainda, né? Então eu tive que ir para fora para estudar. E eu fiquei muito feliz quando eu vi que a minha cidade, né, que eu sou de Marabá, minha família é daqui, que a minha cidade estava o quê? Trazendo esse curso para outras pessoas, né, que moravam aqui, que gostariam de fazer um nível superior, que gostam dessa área da fisioterapia, não iam precisar o quê? Passar pelo que eu passei, iam ter a oportunidade de estar fazendo esse curso aqui na instituição da cidade, né? Então, assim, eu vejo que ainda há muitas coisas a se melhorar, mas que ainda está no caminho, né? Ainda tem um caminho a percorrer e que só tende o quê? A melhorar, a crescer. Certo. Sempre a primeira turma é a que sofre um pouquinho, né? Mas aí vai melhorando, vai vendo o que precisa fazer, vai buscando mais coisas e para outras turmas que vão vir já pegarem, vamos dizer assim, o bonde andando, né? Apesar disso, para a especialização, todo mundo está tendo que ir para fora, né? Vocês duas são dois exemplos disso, né? A tua pós é fora de Marabá, né? Sim, sim. Ainda temos que fazer isso, né? Ainda não temos ainda esse privilégio de sair. Mas também acho já importante. Já está fazendo mestrado, aliás, né? Sim, faço mestrado pela UEPA. Certo.
Mas eu acho também importante a gente sair, porque a gente abrange Conhece, mais né? coisas, conhece mais coisas. Tem né? contato com os profissionais. Sim, sim. Também acho importante isso, não ficar só na nossa cidade, né? Ampliar os horizontes. Isso, Você ampliar também, os né, horizontes. Ludiane? Sim, Tá eu fazendo faço pós. a minha pós em Belém, né, de traumato-ortopedia desportiva. E é que nem a Luciana estava falando, é muito importante a gente sair para buscar outros conhecimentos, né? Porque um professor que vem de fora, ele vem de outra realidade da nossa aqui. E a gente comparando ideias, fazendo com que eu pegue um pouco da realidade dele com a minha, e aí eu posso evoluir um pouquinho mais. Mas a fisioterapia aqui em Marabá, ela ainda precisa crescer, tá no nível muito bom, mas ainda precisa crescer, mas tem que partir da gente mesmo, dos próprios fisioterapeutas, né? Tem que se unir mais, é como uma classe que ainda não está totalmente unida, Sim, sim. precisa se unir mais, precisa buscar mais, até porque a gente vê algumas clínicas aqui na região, mas será se realmente é uma qualidade legal? Como é que está sendo realizada essa fisioterapia, né? Tem muitas pessoas hoje que não acreditam na fisioterapia. Sempre buscar o benefício que é o Isso. paciente, né? Ele é o nosso ponto principal, O foco. o né? foco principal. E aí, assim, um paciente que ele não acredita na fisioterapia, o que aconteceu com ele ali? Então, falar, eu não vou para fisioterapia porque eu fiz 50 sessões de fisioterapia e nunca deu resultado. Pode ter passado por um profissional que não era tão Isso. habilitado, ou pode Aham. também... eu vejo, na verdade, na maioria, eu convivo com muitas pessoas que têm que passar por sessões com fisioterapeuta, e eu vejo que é uma preguiça generalizada. Sim, sim, né? O sim. cidadão começa, estou falando com Aham. besteira? Não. O cidadão começa a fazer sessões com vocês e daqui a pouco ele some, né? Sim. E aí, talvez lá na frente vai jogar a culpa no fisioterapeuta. Parte dos dois, né? Parte do paciente e do profissional também, né? Que está atendendo. Na verdade, é um trabalho, né? Os dois andam de mão dadas. Eu preciso do meu paciente, ele precisa de mim. Sim. Então, tem que ter essa parceria para dar certo. Pode esse jogo sumir, de né? cintura. Não pode sumir do Não pode tratamento. sumir do tratamento, não dá. Porque a fisioterapia, ela não é assim uma coisa... para o paciente, ele não é, maravilhoso, vou fazer fisioterapia hoje. Geralmente ele não gosta de fazer. Faz porque é necessário, né? Então, E eu te digo outra coisa, eu acho que ela também não é exata, né? Ou seja, para cada paciente ela vai se dar de uma forma, Sim, né? Ou sim. seja, quando vocês montam um plano para atender aquele paciente, vocês montam sabendo as peculiaridades dele, mas obviamente durante o processo vocês vão vendo o nível de resposta isso. para adaptar, não é isso? Sim, existe o protocolo, né, para a gente atender cada paciente, para cada patologia. Agora, cada paciente é cada paciente. Reage de uma forma, Sim, age de uma forma diferente. Tá aí. Diferente. Luciana, eu queria aproveitar para aproveitar esse restinho desse bloco para falar sobre, eu estava vendo nas últimas semanas muitos dados relacionados a acidentes de trânsito. Aqui é uma região que a gente tem muito acidente de trânsito, e principalmente acidente com moto. E você, na tua experiência de hospital regional, principalmente de trabalhar em fisioterapia em UTI, com certeza conviveu muito com isso, né? E eu acho que as pessoas aqui em Marabá ainda não se perceberam do perigo que pode se tornar a direção de um veículo sem a devida habilitação ou sem a devida consciência, preocupação com o outro, e daqui a pouco vai cair na situação da cirurgia restaurativa, né? Isso. Ou seja, você vai ter que passar por um UTI, depois todo o processo de recuperação, que é longo Que às vezes e pode... que é caro também, eu sei que é caro. Né? E assim, é que nem você falou, às vezes são pequenas mudanças, né? Usar, por exemplo, o que vai te proteger, que é o capacete. Aí o indivíduo sai sem o capacete, acontece o acidente, vai para o hospital, tem graves sequelas, né, que vai o quê? Ficar dependendo da família, depender da fisioterapia para poder se recuperar, para voltar a ter uma vida normal, uma vida ativa, né? Podendo o quê? Podendo estar evitando, se prevenindo, né? Ter a consciência de fazer o certo, se proteger. Eu digo para vocês, eu dirijo, vocês também dirigem, por semana, sem exagero, eu deixo de me envolver em pelo menos 3 acidentes em Marabá. Eu sempre digo isso. Isso é verdade. Ou alguém que entrou de repente na rua, alguém que fez curva sem ligar a seta,
e eu percebo que a minha postura de direção defensiva evita que esses acidentes aconteçam. E a grande maioria seriam envolvendo motocicletas. Sim. Então Isso eu porque fico você assim, com a anda pena da atenção pessoa, e porque eu digo tudo assim, mais, poxa, né? ela me encontrou pela frente que eu penso assim, mas e o motorista que não Sim. pensa assim? Né? Isso aí tudo vai redundar em acidentes. Sim, sim. Já que não vai dar tempo da Ludiane comentar isso aqui nesse bloco ainda, eu vou te deixar só complementar essa fala, Luciana, fazendo uma dica para quem está em casa sobre como ela se comportar para que não chegue a esse final, né? Até porque daqui a pouco pode vir tetraplegia, Sim, eu acho que o principal mesmo é a atenção, né? Quando estiver dirigindo e usar, se for motociclista, usar o capacete, né? Para poder evitar esse tipo de acidente, para evitar que possa se machucar e precisar do serviço da fisioterapia, dessa reabilitação. A postura número 1 do profissional de saúde quando esse paciente chega é salvar a vida, né? Salvar a A prioridade é salvar a Sim. vida. Mas não quer dizer que essa pessoa que sobreviveu vai ter a mesma qualidade de vida que ela tinha antes do acidente, Sim, né? não, Muitas isso vai vezes essa depender da qualidade vai estar lesão. comprometida. Isso, da gravidade da lesão. Que essa pessoa pode vir a sofrer. Então, cuidado você de casa, muita atenção a essas dicas aí. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos em seguida com o programa Observadores. De volta com o programa Observadores, dessa manhã de domingo, hoje falando aqui sobre fisioterapia e vida saudável. A gente está aqui com a Ludiane Ximenes e também com a Luciana Silvestre, que são profissionais da área de fisioterapia. Elas já falaram aqui no primeiro bloco, para você que ligou a TV agora, sobre a profissão, sobre o encanto delas pela profissão, e já falaram também um pouquinho sobre as especialidades de cada uma. E agora a gente vai utilizar algumas imagens aqui para a gente conversar um pouquinho. Eu vou pedir para o Cadu colocar uma aqui na tela. E aqui vem do trabalho das duas, né? Mas eu já lembrei logo do teu trabalho, Ludiane, porque a gente agora está com a figura do atleta amador eventual, né? Sim, tem muito. Né? Tem muitos, tem muitos. Tem, sim. E eu sei que uma das preocupações que deve se ter, e a Luciana me ensinou isso, a questão do calçado faz diferença, não faz para quem... Faz A escolha do calçado? Faz diferença. Você tem um Como é bom... que funciona? Tem que ter um bom calçado, né? Escolher para que tipo de atividade você vai utilizar, né? Se for jogar futebol, uma boa chuteira, se for correr, um bom tênis. Não tem como a gente economizar no que é para a nossa saúde, né? Certo. E existem os tipos de pisada, que isso o paciente, o atleta, ele tem que saber, né? Hoje, algumas lojas especializadas que vendem mesmo tênis legais, assim, eles sempre têm pessoas que indicam e perguntam, né, qual o tipo da sua pisada, né? Sua pisada é supinada, sua pisada é pronada, é neutra. Traduz pra gente o que é supinado e pronado. A pisada pronada, ela vai um pouquinho mais para fora, a supinada, ela vai um pouquinho mais para dentro. E aí a gente verifica até embaixo mesmo do calçado do paciente, né? Às vezes, eu não sei. Aí eu falo assim, deixa eu olhar aqui, eu já olho aqui. Vai estar mais desgastado. Aquele tênis vai estar mais desgastado. Aquele tênis vai estar mais desgastado daquele lado, então a gente sabe que é daquele lado que ele coloca mais carga, né? E aí é só indicar para ele, e ele vai na loja e compra um tênis que dá conforme a sua pisada. Mas assim, o melhor tênis mesmo é aquele que você consegue se adaptar legal, que seja de uma estrutura boa e que atletas que gostam de correr, um tênis aí ele dura 6 meses no máximo, então não dá para você passar mais de 1 ano, 2 anos com o mesmo tênis. Certo. Pela experiência de vocês, isso aqui é um pós-cirúrgico, será? Ou não? Parece ser, né, um pós-cirúrgico de joelho. Dá a entender que seja um pós-cirúrgico de joelho. Eu queria então aproveitar e colocar a Luciana na conversa. Luciana, como é que as pessoas podem fazer hoje em dia, na medida que elas passam pela cirurgia, em geral, quanto tempo uma reabilitação de alguém que não perdeu nenhum membro?
Bom, difícil essa pergunta, porque isso, assim, vai depender do paciente e de protocolos, né? O que a gente falou no bloco anterior não é exato, né? Não é exato. Então, não tem como eu te falar, assim, um tempo determinado. Vai depender do paciente, da evolução dele, a frequência que ele vai fazer os acompanhamentos com a fisioterapia. Mas com certeza ele vai precisar se dedicar ao Sim, pós-cirúrgico, eu posso não te é isso? dizer que ele vai passar um bom tempo com a fisioterapia, entendeu? Isso eu posso te garantir, mas assim, o tempo exato não tem como eu prever. Tá aí. Vamos passar aqui mais uma, por favor. Tá, vamos passar mais uma, depois a gente volta nessa aí, por favor, Cadu. Aqui. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, Ludiane primeiro, sobre essa questão dos cuidados com a coluna, né? A gente está vivendo tempos modernos em que as pessoas se preocupam com muitas coisas, menos com a postura, Sim. com coluna. Como é que é hoje? Que dicas importantes a gente pode dar para as pessoas no cuidado com a coluna? Bem, a nossa coluna é a que sustenta todo o nosso corpo ali, né? Então, assim, o paciente ele sente uma dor lombar. Aí, aqui em Marabá tem muito isso, eu não sei se vocês conhecem, mas sente uma dor lombar e quer colocar logo um gelzinho, né? E vai deixando. O que não dá para deixar é a coluna de mão. Você tem que ir atrás, né? Tem que buscar. Sentiu uma dor, aconteceu alguma coisa, né? Ou já tem um desgaste aí nessa coluna, já tem degenerativa, já tem de algum tempo, ou aconteceu um impacto na hora, momentâneo, né? Não existe aquela história de a coluna, você tem que ficar retinho, paradinho, a coluna tem que ficar sempre ereta. Hoje já caiu por terra isso. Tem que se movimentar, você tem que fazer os movimentos de flexão, tem que ir para frente, para trás. Isso é fato. A coluna ela tem que ser movimentada, não dá para ficar parada. Mas já estão se movimentando aqui. Mas os cuidados principais são na hora de dormir numa postura legal, né? A gente recomenda sempre ficar de lado com um travesseirinho entre as pernas, um travesseiro bom na cabeça e de ladinho, né? Muita gente gosta de dormir de peito para cima ou então de barriga para baixo, né? A gente tenta evitar um pouquinho essa postura. No carro também, então muita gente gosta de andar meio caído no carro, é bem legal, também sempre jogando o peso para um lado do carro, para mais de um lado, né? Isso. Tem aquele cidadão que joga o banco lá para trás. Lá para trás, isso a gente costuma ver bastante. E nas atividades físicas também, né? A gente, quem frequenta academia, vê as pessoas sobrecarregando muito a sua coluna, né? Carregando muito a lombar. Tá aí, uma dica importante, né? Então, assim, no local onde você está fazendo academia ou atividade física, sempre quando você for realizar a atividade, perguntar para o profissional do lado, né? Um professor de educação física que tem que ter um professor legal dentro de uma academia para te incentivar e fazer o que é certinho. E aí observar, falar assim, vê se eu estou fazendo essa postura legal, vê se eu não estou sobrecarregando, ativando um mecanismo de lesão, como é que está aqui? Aí ele vai te orientar e colocar na postura corretinha. Não, e só complementando, não se preocupar tanto na questão da carga, né? Mas sim de executar o movimento na postura correta, na amplitude correta, da maneira correta. É o que pode acontecer na academia, principalmente, Isso, né? porque às vezes a gente vê muito na academia as pessoas se preocupando mais em colocar muita carga, Muito peso, e às vezes isso vai o quê? Comprometer, né? Comprometer, sobrecarregar a nossa coluna, que ela é o eixo, né, do nosso corpo, o eixo de sustentação. Então, às vezes, colocar uma carga menor, mas executar o movimento da forma correta. Já atendeu muita gente que se lesionou? Pô? Sim, bastante. Já tem bastante aí. Então, é uma realidade muito presente, né? Sim. Vamos aqui que ainda tem muita foto para a gente olhar e muita coisa para a gente conversar. Isso aqui, que tipo de situação é essa aqui? Aí eu creio que seja para um fortalecimento mesmo, né? O paciente, dependendo de qual patologia ele for até a fisioterapia, aí trata mesmo de um fortalecimento. É legal o fisioterapeuta estar atrás, indicando certinho o que tem que ser feito. Geralmente essa postura a gente faz muito no Pilates, né? Ou então pacientes geriátricos que a gente tem que fazer. Sempre estar de apoio ali o que ele está realizando. Mas não fala de nenhuma das duas coisas ainda, que a gente já vai falar disso lá na frente. Vamos passar aqui mais uma imagem.
Aqui. Isso. Gente, lembrando que todas as imagens que a gente está usando aqui são ilustrativas, tá? A não ser duas que a Ludiane trouxe, que daqui a pouco a gente vai ver. Mas aqui a gente trouxe ilustrativamente para falar sobre uma realidade que a Luciana trabalha muito em hospital, Isso. que é a questão de acompanhamento de quem está em UTI, né? Certo. Até o meu contato contigo, antes eu não sabia que essa fisioterapia já começava durante a UTI, né? Sim, sim, nas primeiras 24 horas. O paciente entrou, ele já tem o fisioterapeuta lá, assim como a equipe multidisciplinar, para estar recebendo ele, atendendo da melhor maneira possível. Então, tanto nisso aqui, que é já o início da reabilitação, Sim, quanto sim. também no cardiorrespiratório, não é isso? Sim, a parte respiratória e motora, aí é a parte motora, né? A gente trata a imobilidade no leito. Mas aí também a gente vai trabalhar a parte pulmonar para evitar o acúmulo de secreção, a pneumonia e outras complicações respiratórias que esse paciente pode vir a sofrer devido ao tempo que ele vai ficar acamado, né, nesse leito. Todo tempo, não falta fisioterapeuta lá dentro da UTI? Não, não. Sempre É tem. sempre um revezamento. Sim, sim. Isso é legal falar, né, também para quem está em casa saber que assim a fisioterapia ela não começa depois que o paciente sai do hospital, ela já começa ali. Sim. O paciente saiu dali do leito, ele já tem que estar, o fisioterapeuta já tem que estar com ele à disposição. E as pessoas em casa acham que não, que quem está tratando dele o tempo todo ali é um médico, um enfermeiro, mas não, a fisioterapia ela está envolvida desde quando o paciente está lá dentro ainda até depois quando ele sai, né? Tá aí. E dependendo do caso do paciente, quando ele sair da UTI, ele ainda vai continuar por um determinado tempo com acompanhamento ainda com o fisioterapeuta, né? Que já é na parte do home care. Dependendo da gravidade, até bastante Isso, tempo, né? até bastante tempo. Tá. Vamos passar mais uma aqui, por favor. Aqui já é o teu trabalho diário lá, né? Sim, aí sou eu. Eu realizo um trabalho com Pilates, né? Em uma academia aqui de Marabá, e é Pilates solo. Também sou instrutora de Pilates convencional, nos aparelhos, né? Só que lá eu dou Pilates solo. E é um público bem legal. Pilates está uma moda do Pilates aí agora, né? Tá meio Tem que- bastante, até tem um tempinho já que o Pilates Você tem já uma acabou de moda. falar até porque, olha, já está dentro das academias, né? Sim, sim. O Pilates, ele vem, assim, e traz muitos pacientes, traz muitos clientes, na verdade, né? Desde idosos a crianças, a gestantes. Essa moça, inclusive, é gestante, tá? Gestante nessa época. E elas procuram realmente para o bem-estar. Qual a importância do Pilates ou do acompanhamento fisioterápico para gestante? Para gestante é maravilhoso, né? Assim, desde que a gestante sabe que está nesse estágio e o médico possa liberar ela para uma atividade física, a primeira atividade que ele já encaminha é para o Pilates, né? Grandes dessas atividades, assim. E é importante o médico indicar, porque às vezes a mãezinha ela é sedentária, apesar é nova, mas é sedentária, não inclui nenhuma atividade. E é legal incluir a atividade física na gestação. Isso tanto para a mãe como para o bebê, né? E até depois também do pós-parto, né? Já pensou uma mãezinha que nunca teve atividade nenhuma física durante todo o seu tempo, quando ela começa na sua gestação, na gravidez, ela inclui uma atividade, ela começa uma postura melhor, um ato respiratório melhor, geralmente as mãezinhas elas têm um pouco de falta de equilíbrio, falta de oxigênio, e aí a atividade física, inclusive o Pilates, ele melhora bastante nesse início. Bom saber. Vamos jogar mais uma legal. imagem aqui, por favor. Acho que é tua também, Lud. Aqui. Também é na mesma Isso. atividade, né? Aí também a mesma atividade no Pilates solo. Aí também já um pouquinho mais de fortalecimento de membros inferiores, né? Então é bem legal. Eu gosto muito dessa Eu vejo área. muitas mulheres, e os homens não estão nessa onda também, não? Tem homens também, tem homens também. Porque eu não tirei foto dos meninos, mas tem homens também. Tem senhores também, senhores bem idosos que fazem atividade do Pilates e gostam bastante. Os homens ficam constrangidos, Luciana, do atendimento, de Um pouco. precisar de fisioterapia? Sim, um pouco, mas isso vai depender muito da questão do profissionalismo, né, da ética. Então, acaba que logo eles se soltam, né, e acaba que o trabalho se desenvolve da melhor maneira possível. Tá aí. Vamos passar mais uma aqui, por favor.
Aqui, também Pilates, né? É, também Pilates. Esse equipamento do Pilates ele é bem característico. É, né? aham. E aí tem muitas possibilidades de utilização dele, né? Sim. Tem. É muito legal a E o atividade bom que trabalha Pilates. todo, né? Sim. Trabalha um todo. É bem legal a atividade do Pilates. Realmente surgiu um boom mesmo aqui na cidade. Existem muitos estúdios de Pilates com grandes profissionais aqui na região. E assim, Pilates é uma atividade para qualquer pessoa, né? Mesmo que ela esteja passando por alguma dificuldade motora ou não, é uma atividade física que tem que ser feita. É muito legal mesmo. Tá aí. Gente, a gente vai para mais um rápido intervalo e voltamos em seguida aqui na TV Correio SBT. De volta com o programa Observadores dessa manhã de domingo, hoje recebendo aqui Ludiane Ximenes e também a Luciana Silvestre, que são fisioterapeutas. A gente está tendo um papo aqui, com certeza, bastante esclarecedor para quem está acompanhando o programa desde o início. E para você que está ligando a TV agora, a gente vai continuar falando bastante aqui sobre fisioterapia e vida saudável. Tem muita coisa ainda para a gente conversar e o programa já está se caminhando para o final. Mas vamos lá. Eu queria jogar aqui na tela mais uma imagem, por favor, Cadu. Que é uma das especialidades. Eu sei que as duas trabalham com isso, mas eu sei que a Luciana já está há mais tempo trabalhando com isso, com acupuntura, né? Eu vejo muita gente desfaz da acupuntura aí na rua. Fala, não acredito nisso aí, que negócio de ficar furando a gente. Explica de onde é que surgiu isso aí e para onde que vai. Então, a acupuntura é uma técnica milenar chinesa, né? Que ela vai tratar vários distúrbios, várias patologias do nosso corpo através dos meridianos, né? Aí, no caso, ele está tratando a região lombar desse paciente e, assim, tem uma resposta muito boa, muito boa. Sempre na primeira sessão, assim, dependendo da patologia, do quadro do paciente, ele já consegue sair com a melhora do quadro álgico, né, do quadro da dor. E, assim, tem uma resposta muito boa, muito positiva. Da mesma forma que eu te falei que tem muita gente que desfaz, mas eu também já conheço muita gente que disse que estava passando determinada dor e analgésico, nada estava dando jeito sim. E foi a acupuntura que acabou aliviando. É muito antigo, né, essa técnica, então o resultado é muito bom. Eu sou muito suspeita para falar, né? Eu gosto muito. E funciona. Aí. Tem que experimentar. Vamos passar aqui mais uma, por favor. Cadu, mais uma imagem? Tá, era a última que a gente tinha. Eu queria perguntar para vocês, eu trouxe algumas coisas aqui que algumas pessoas me questionaram. O que é o famoso nervo ciático? O problema do nervo ciático. Eu vou contar para vocês de um amigo que eu tenho, que ele pesava, né? Hoje em dia ele já fez bariátrica, mas ele pesava 130 quilos. E ele, um dia ele teve um problema a carteira dele era essa grossura. A carteira que ele usava, cheque, dinheiro, cartões, era assim. Ou seja, além dele pesar muito, ele sentava de lado em cima da carteira. Ele desenvolveu um problema seríssimo e até hoje ele trata esse problema. É o que a gente estava conversando sobre a questão da postura, né? O perigo que é essa questão da postura. Então eu queria que você explicasse para a gente o que é o problema do nervo ciático e como evitar também esse tipo de situação, né? Certo. Assim, a cialgia, muitos pacientes, eles relatam mesmo essa dor ciática, né? Às vezes ela começa a irradiar para um dos membros, né, das pernas, ou às vezes mesmo até para os dois lados. Já ouvi paciente relatar que sente parestesia mesmo nas duas pernas. O ciático, ele começa a inflamar, encosta ali do lado da coluninha, aquela foto que a gente mostrou, ele inflama e começa a encostar ali como se fosse uma protusãozinha do líquido que fica dentro das vértebrazinhas, né? E ele começa a estourar, começa a encostar ali do lado do nervo ciático. E aí causa essa dor, causa essa parestesia, né? Quais são os primeiros indícios?
Então, primeiro começa logo uma dor na coluna, né? Começa a dor na coluna e uma dor que vai irradiando mesmo para a perna, ou para a direita ou para a esquerda, o paciente já coloca logo a mão, ou então quando faz alguma atividade, ou mesmo levantando algum objeto muito pesado, levanta e já sente logo uma pontada, né? Aí já vai indo ali, é um indício, não quer dizer que sentiu uma pontada que ele lesionou, né? Já é um indício e aí tem que ser tratado, né? O certo mesmo é fortalecer aquela região, porque se aconteceu do ciático mesmo, está machucando, ele está sendo pressionado, é porque do ladinho ali os paravertebrais eles devem estar enfraquecidos e daí deixando meio que encostar, inflamar um pouquinho, encostar, o paciente começa a sentir essas dores, essa algia mesmo. Creio que seja entre as coisas que se não tratar logo, fica pior, né? Se não tratar, fica pior, né? Porque começa de uma pequena hérniazinha e evolui bastante. É igual ela falou, começa sempre com a dor que irradia para uma perna. Se não tratado, vai começar o quê? Irradiar para outra, que vai incomodar dessa pessoa de realizar as atividades da vida diária, de caminhar. É aquela dor que vai incomodar ele de fazer as coisas que ele fazia no dia a dia. Certo. Luciana, e a famosa bursite? Que eu te digo que eu não desconhecia esse termo até o dia que o ex-presidente Lula apareceu com a tal da bursite, né? E daí a maioria das pessoas descobriu o que era a tal da bursite. Como é que ela se desenvolve e como é que é tratada? Então, a bursite, ela é mais comum no ombro, né? Nós temos uma bolsa, que é uma bolsinha, que ela é uma bolsa aqui no ombro, né? Que ela tem um líquidozinho que ela vai o quê? Inflamar. E isso vai o quê? Limitar os nossos movimentos do ombro, né? De levantar, de abaixar. E isso vai o quê? Diminuir essa amplitude de movimento, né? Essa pessoa que está com essa bursite, esse ombro inflamado, ele não vai conseguir realizar os movimentos do dia a dia, como escovar o cabelo, escovar um dente, levantar para pentear o cabelo, vai ter esse incômodo, né? E se não tratado, vai o quê? Piorar até o crônica? Quê? Sim, é crônico. Quem já teve esses sintomas vai eternamente vai ter que se preocupar com isso? Vai ter que se preocupar com isso, né? Hoje em dia já tem o quê? As cirurgias, né? Sim, existe. Mas assim, pode vir, mesmo depois de fazer a cirurgia, ela pode se manifestar novamente. A bursite ela acontece muito em pacientes que utilizam muito o braço erguido, né? Então, assim, professores, movimentos repetitivos demais. Professores é muito indicativo mesmo. Pintor. Também, né, que tem essa exaustão mesmo do braço mais erguido. E se não tratar, ela pode até evoluir para uma outra patologia também, que a gente chama de ombro congelado. Isso. Que aí, ombro congelado, em alguns artigos atuais dizem que é mais em mulheres acima de 40 anos, né, que tem algum histórico de problemas familiares, aí já vem outras coisas que tem que ser investigado. Mas aí a bursite realmente tem que ser tratada, tem que ser investigada e tratada para não evoluir mais e começar a ter as mudanças do hábito, né? Não adianta a pessoa iniciar o tratamento, fazer uma cirurgia e depois continuar com os mesmos hábitos que tinham levado à manifestação. Continuar com os mesmos hábitos, vai voltar a desenvolver aquela lesão. Porque primeiro é uma inflamação, né? Então tem que saber de onde está surgindo aquela inflamação. Por que está inflamando? Tratar aquele local e depois que tiver tratado, ela não vai, assim, consecutivamente, sair inflamando sempre, né? Tratar o local. Luciana, e o pós-AVC? As pessoas ficam bastante limitadas depois de um AVC, né? Sim. E é uma realidade que a gente tem visto cada vez mais no cotidiano, na vida moderna, né? E até com pessoas muito jovens, né? Assim, o AVC, ele tem as fases dele, né? Que são bastante limitantes. Nós temos duas fases do AVC. A fase flácida, que é aquela fase que a pessoa fica realmente sem tônus mesmo, sem movimentos, né? Um lado totalmente paralisado. É como se fosse mole, fosse uma gelatina, vamos dizer assim. E depois, a gente já chama daquela fase espástica, né? Que já começa os membros a adquirirem a postura, né? No popular, né? A postura do AVC, que é os ombros fletidos, né? Os pés um pouquinho rodados.
e duro, né? Que fica difícil para a pessoa estar esticando o membro, esticando aquela perna. Mas ambos os casos que você citou, eu acho que ambos os casos dá para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, não Sim, sim, dá para melhorar bastante com acompanhamento. Atende bastante gente lá assim também? Não, lá na clínica a gente atende pouquíssimos casos de AVC mesmo, né? Mas ligado mesmo à área ortopedia desportiva. O AVC, ele vai mais para a área neurológica, né? Então, o paciente mais para a área de neuro, eles procuram fisioterapeutas mais neuros. Certo. Ludiane, e a expectativa de vida brasileira tem aumentado, né? As pessoas estão vendo cada vez mais, o que significa também que os serviços voltados à terceira idade também têm maior demanda, né? Sim. Como é que está hoje o trabalho com as pessoas da terceira idade e como garantir uma longevidade com qualidade de vida também, que ninguém gosta de ficar dependendo, né? É muito ruim. Eu vejo que para os idosos, nós todos temos avós, né? A gente vê que a coisa que deixa eles mais depressivos é precisar da ajuda de alguém para fazer uma atividade que antigamente era fácil de fazer, né? A dependência. É verdade. Eu falo hoje em dia para os meus próprios pacientes mais novos, eu falo que para você ter uma velhice boa, você tem que ser hoje um novo ativo, né? Então, a partir de agora, você já tem que incluir atividade física na sua rotina, na diária, pelo menos 3 vezes na semana, incluir caminhadas, uma boa alimentação, uma qualidade do sono. Se preparar para envelhecer, Isso, né? é o preparamento para envelhecer mesmo. A gente vê hoje em academias mesmo, em clínicas, essas pessoas já pensando na melhor idade, né? Pensando futuramente como é que vai ser. Isso é muito bom. É muito bom a pessoa que está entrando nessa melhor idade, saber o que ela precisa fazer, entrar regularmente em uma rotina de atividade. Isso é bom, é importante. Certo. Luciana, e as tuas dicas? Minhas dicas a prática de exercícios, né? O quanto antes, uma boa alimentação, horas adequadas de sono, né? Essa questão da hidratação faz diferença também na questão física também? Sim, faz sim. sim. Porque eu vejo muito essa dica, né, de quem está praticando exercício físico, até quem não está, a grande maioria da população não costuma tomar a quantidade de água que seria ainda mais necessária aqui, que o nosso clima, né? nossa região é muito quente, né? Então a gente precisa bastante da ingesta de líquidos, né? Isso também garante uma boa qualidade de vida. Certo. Horas de sono, alimentação e a prática da atividade, né? A atividade regular, pelo menos de 2 a 3 vezes por semana. Certo. Ludiane, eu queria saber também de você, como é que está hoje, como é que você está vendo hoje essa proliferação de grupos de corrida, né? Eu sei que muitos deles são organizados por profissionais de educação física, que a gente entende que são preparados para isso, mas e a gente não está citando nomes aqui, então Sim. você vai estar à vontade para falar. Eu queria que você avaliasse como é que você está vendo essa proliferação de grupos de corrida, que eu acho que são oportunidades realmente das pessoas se mexerem, né, se movimentarem, mas em geral estão trabalhando de forma correta? Então, Patrick, é difícil assim falar sobre tantos grupos de corrida, né? Eu acho que uma pessoa que quer fazer uma atividade física, primeiro ela não precisa, ela tem que querer, né? Sim. Não pode ser nada forçado, nada de uma coisa que não seja gratificante para ela. E procurar o melhor grupo que você pode se encaixar, né? Hoje aqui em Marabá a gente tem muitos grupos de corrida mesmo e o incentivo à corrida aqui em Marabá hoje está muito grande. Ano passado, no meio do ano até o final do ano, a gente teve quase todo final de semana a gente teve uma corrida. Tem vários circuitos de corrida. Né? Isso é bastante. E assim, isso acontece também no nosso fluxo de paciente. Então o paciente se lesiona e vai procurar fisioterapeuta também. Só que para quem quer iniciar uma atividade como a corrida,
É importante que você veja que grupo de corrida que você está entrando, se as pessoas que estão lá, elas são apenas motivadoras ou se elas estão ainda seguir um protocolo legal de corrida, porque não é só correr, não é só colocar um tênis e sair correndo pela cidade, né? A gente não tem um local aqui em Marabá específico para, assim, aqui próximo, né? A gente tem em São Félix, que é um local bacana até para correr. Eu não conheço. A Estação Conhecimento da Vale, né? Estação Hoje Conhecimento. Ela está aí com o município. Sim, só que lá fica bem distante, muito legal, né? Lá tem uma pista muito bacana. Isso é muito legal para quem gosta de correr, quem quer correr em uma pista legal, né? Só que assim, as atividades de corrida aqui em Marabá, elas não levam até lá. São corridas de rua, né? Certo. Então, assim, você sair da sua casa, só botar o seu tênis e correr não é legal. Você tem que fazer uma questão preventiva, tem que fazer o educativo. A pessoa que está te instruindo a correr, ela tem que saber como é que é a sua corrida, como é que é a sua pisada, o seu gesto esportivo, como é que está acontecendo, né? Como é que está acontecendo isso. Então, assim, não é só motivar aquela pessoa, que aquela pessoa tem que correr, ela correu 2 km, amanhã tem que correr 3, depois 4, depois 5. Acompanhar o ritmo, acompanhar aquele paciente mesmo. É interessante. É legal ter esses grandes incentivos aqui na região, porque a gente não tinha, né? Nada relacionado a atletas, a corredores aqui na região. Estimula também a prática do esporte. Assim, é muito interessante também. Até as questões mesmo que a gente vê em alguns lugares quando a gente passa, tem atividades profissionais funcionais, né? Então, assim, é bem legal. Agora, você tem que saber em qual profissional você vai deixar a sua atividade física, né? Não é só se jogar. Tá certo. Luciano, outra turma também que está por aí, por todos os lados, é a turma da bike também, né? Tem que ter algum cuidado também com a postura na bike, o tipo de bicicleta, como é que é? Sim, eu creio que tem que ter também as preparações, né? Escolher o tipo adequado da bicicleta, os equipamentos, né, de proteção que você deve estar utilizando, a postura correta também para estar evitando lesões repetitivas, né? Capacete, você tinha falado, capacete. Né? No caso da moto, para a bicicleta sim, também, o capacete, tem outros também. Tem o banco, né? Um banco em gel, a sela. A bike, ela é bem diferenciada, porque, assim, é um esporte bem caro, né? Então, não o público ainda é pequeno. E, geralmente, essas pessoas que fazem o esporte da bike, elas sempre procuram ter produtos bons, né? E esses produtos, eles são bem caros. Era aí que eu queria chegar. Porque, aparentemente, para as pessoas de casa, é tudo uma coisa só, mas não é. Não. Então, quem hoje está praticando... A corrida ela é mais acessível. Exatamente. Isso. Mas aí, mesmo assim, tem que ter a preocupação no tipo do tênis, como vocês falaram, né? No caso da bike, todas as bicicletas não são iguais, né? Então, você tem que ver são também. Bicicletas específicas, do mesmo jeito, o tênis específico, a roupa específica, né? Para aquele tipo de esporte. Tá aí. E o terceiro que eu vejo também que tem muita gente aqui praticando é o caiaque também. Que eu creio que mexe também com a musculatura que você não usa no dia a dia, né? Quem não está preparado no outro dia fica quebrado. Tem que fazer algum tipo de fortalecimento, né? para começar no caiaque? Qualquer atividade, Patrick, física, hoje em dia, ela tem que ser ligada com a musculação. Qualquer atividade. Não existe a pessoa falar assim, a minha atividade principal é correr. E a musculação, você faz? Entendeu? Então, assim, eu gosto de andar de bike. E a musculação? Você tem que preparar seu corpo para você fazer aquela atividade. Não existe uma atividade isolada. Você tem que ter atividade preparatória, né, muscular, para você fazer aquela atividade. Eu vou dar um grande exemplo que todos nós conhecemos. O que fez o Ayrton Senna um multicampeão, um respeitado, um grande campeão na Fórmula 1, foi justamente a preocupação dele também com a parte, obviamente, além de ser um grande piloto, mas em grande parte preocupação com a parte física, né? Ele tinha um fisioterapeuta que morava com ele praticamente, né? Ia com ele para cima e para baixo para acompanhar a parte física, até porque essa questão do giro, né, do veículo, do carro de Fórmula 1, exigia muito dele, da coluna e
e do pescoço também. Eu Sim. lembro bem de uma entrevista que ele deu sobre isso, falando sobre como era para ele fisicamente enfrentar uma maratona que né, era. que ele A sofria, sobrecarga né? que sofria. É que você já imagina assim, a demanda que é um atleta, independente de qual atividade, que é um atleta fazer aquele esporte, vamos supor, um jogador de futebol. O tanto de tempo que ele espera treinando para depois fazer aquela competição, né? Então a demanda é muito grande. Se ele não tiver o corpo preparado para aquilo, não adianta só sair de casa e jogar bola, que não vai conseguir. A vida dele Gustavo vai ser Kitter, muito né? curta. Guga do tênis, não é isso? Também é um outro foi um exemplo. atleta que esteve em alto nível e encerrou a carreira cedo porque as seguidas dores na coluna, né? Isso. É isso E mesmo. foi o que prejudicou ele, né? As lesões. Chegou um tempo que ele viu que não adiantava mais brigar contra isso, falou, não, prefiro continuar tendo a minha qualidade de vida e encerrar logo a carreira. Sim, é importante. Meninas, nosso tempo estourou, queria agradecer demais, acho que o programa foi bastante informativo para quem está em casa. Vamos marcar outra vez de trazê-lo Vamos, novamente para a sim. gente discutir outros aspectos da fisioterapia. Queria desejar sucesso para vocês nas atividades de Muito vocês. obrigada. Diane, muito obrigado pela sua presença. Obrigada, Patrick. Agradeço demais mesmo o convite. É muito bacana colocar fisioterapeutas, né? Demonstrando mesmo na TV, para quem está em casa, o que é legal na profissão, e quem quer fazer o curso de fisioterapia, faça com amor, faça com carinho, porque é muito gratificante mesmo, e é importante mesmo para quem está em casa saber qual é a funcionalidade mesmo da fisioterapia. É legal. Luciana, também, muito obrigado pela Obrigada, Patrick, pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Obrigada, pessoal de casa. E eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo e que a gente possa ter contribuído Legal. para vocês. Aí, com certeza contribuíram bastante. Meninos, novamente, muito obrigado pela presença de Obrigada. vocês. Obrigado a vocês que estavam nos acompanhando. Um ótimo domingo a todos. Até domingo que vem com mais um assunto relevante aqui no Observadores. Até lá. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca.